componentes, sensores, Arduino, ferramentas e tudo que você precisa para os seus projetos e automação, você encontra na Silvatronics, www.silvatronics.com.br. Você gostaria... Nesse vídeo, nós vamos fazer um sensor de proximidade, ou seja, qualquer objeto que se aproxime desse sensor, ele vai ativar alguma coisa. Pode ser um LED ligando, pode ser um bip, pode ser um relé, o que a gente quiser. Nós vamos usar um LED aqui, só para demonstrar o funcionamento. E ele vai todo se basear num LED emissor de infravermelho. E vou ter um receptor de infravermelho. Então, emissor, receptor. Ele vai ser o sensor disso. Ele vai fazer isso através da reflexão do infravermelho no objeto. Com isso, a gente consegue delimitar a distância que a gente quer através de um potenciômetro. Aqui a gente tem, então, mais ou menos a lógica. Então, quando eu tiver algum obstáculo, né, eu vou ter uma emissão da luz e o obstáculo vai refletir essa luz infravermelha. E aí, o receptor pega. Quando eu não tiver obstáculo, o infravermelho vai emitir, não vai haver reflexão, o fotodiodo não vai captar o infravermelho, então ele não vai ativar. Então, bem simples a lógica do funcionamento. Vamos ao circuito. Basicamente, um circuito bem simples. Eu optei por fazer ele em 12 volts, porque achei que seria interessante para um futuro projeto. E vou ligar um LED. Bom, para ligar um LED numa fonte, a gente já sabe, né? Eu preciso de um resistor. Vou usar aqui um resistor de 470 ohms. Por que 470 ohms? Vamos lá. Vamos ao desenho. Eu tenho 12 volts, menos os 2 volts do LED, 10 volts, divididos pela corrente, que é 0,02 amperes ou 20 miliamperes, 500. Então, botei 470, que é bem próximo. E faço a ligação. Aqui, para ligar no negativo, eu vou fazer uma volta. Não gosto de deixar a fonte no meio, gosto de deixar ela sempre na ponta, para fora, mas... Aqui eu vou fazer essa gambiarra só para não fazer muita volta. E eu preciso ligar o receptor. O receptor eu ligo da mesma forma. Então eu ligo lá no negativo. E vocês vão dizer, não, mas está invertido. Sim, o receptor a gente liga ele invertido mesmo. E eu vou usar um resistor de 10K. E está ligado o meu emissor e meu receptor. O interessante desse circuito é que ele poderia inclusive ter um emissor num circuito separado, né? Porque a única ligação deles é a luz. E aí eu vou ligar aqui o meu potenciômetro. Já vamos entender a lógica disso. O que eu quero fazer com esse potenciômetro? Eu quero colocar aqui no meu divisor, no meu LM358, que é um comparador. Eu não sei se o pessoal lembra aí do comparador, como é que funcionava. Mas eu comparo uma tensão com a outra tensão, saio ou não saio, dependendo da tensão de comparação. Então o meu comparador vai ser esse potenciômetro. Acho que sim. E eu vou comparar ele com o quê? Eu vou comparar ele com o que está recebendo de energia aqui do meu receptor de infravermelho. E está pronta a comparação. É isso que eu preciso comparar. Então, o infravermelho com uma resistência que eu vou definir qual a tensão que eu quero fazer a comparação. E aí eu vou fazer a entrada aqui do LM, né? Então, ligo no positivo e o negativo, né? Está pronto o meu circuito e aí eu só tenho que fazer o sinal. Bom, quando eu sair aqui, sai quanto? Aqui vai sair 12 volts, porque minha fonte é 12 volts, minha entrada aqui é 12 volts, então ele sai 12 volts. E aí eu vou acender um LED aqui só para demonstrar. Preciso colocar um resistor, né? Limitador. E está pronto o circuito, está pronto o meu sensor de proximidade. Vamos lá na prática ver como é que fica. Esse projeto ficará certamente muito melhor se for feito numa placa de circuito profissional. E para isso você pode fazer na PCBWay. Muito simples, muito fácil. E por $5 você já faz 10 peças com envio em 48 horas. Lembre-se, na primeira compra você tem $5 bônus. Acesse agora www.pcbway.com e faça a sua placa. Então vamos à montagem. Aqui eu tenho o infravermelho, emissor receptor, o LM358, 470, 470, o LED, o trimpot, né, que pode ser um potenciômetro de 10K, e um resistor de 10K. Então vamos fazer a ligação. Vou começar então com o emissor, né, de infravermelho.
Então está montado emissor, receptor de infravermelho. Vou fazer um teste bem legal aqui. Então deu para notar que até uma distância de uns 20, um pouquinho mais centímetros, eu vou ter alguma diferença. Mais do que isso, não. Então essa é a limitação do sensor. Tá? 20, 30 centímetros. Se apontar um pouquinho mais um para o outro aqui, talvez a gente consiga um pouco mais. E dependendo da iluminação. Então eu apostaria alguma coisa entre 20 centímetros seria o ideal. Então vejam que quanto mais eu aproximo, menor a tensão. E é isso que a gente regula no potenciômetro para ver aonde a gente quer que ele sinalize. Então vou montar o resto do circuito. Então aqui está montado o circuito. Eu tenho aqui os dois LEDs, transistor e receptor, ligados pelos seus respectivos resistores, 470 e 10K. E entre o 10K e o receptor eu saio com o fio aqui ligando no pino 2. Tá? Acho que até no desenho lá eu botei ao contrário. Mas ele só vai inverter quando liga e desliga o LED. Né? Um vai ligar, o outro vai desligar. Faz diferença. Depende o porquê que a gente quer esse circuito. E aí, no 3, eu ligo o potenciômetro e ligo no negativo e no positivo. E a saída, que é o pino 1 do comparador, eu ligo lá no LED. Vamos testar. Eu vou botar aqui o multímetro ligado em cada um deles. Então eu vou testar aqui primeiro o potenciômetro. Está entrando 12 volts, eu estou limitando aqui a 10,42. Tá? Então eu poderia fazer uma variação com ele, mais ou menos, para decidir o quando que eu vou querer que ligue o LED. Então, digamos 9,80. Depois eu vou fazer o teste aqui na saída do receptor de infravermelho. Está com 11. Então quando eu for me aproximando, vai baixando. Ó, chegou a 9. Comparou, viu que tinha que acender, acendeu. Lembra do comparador que a gente fez lá com a LM35? É a mesma coisa. Estou comparando o que eu defini aqui no Trinpot com o que eu estou recebendo aqui do infravermelho. E o último teste aqui de tensão é só o do LED, né? Que tá 0, 0, 0, 0. Quando me aproximo, ele manda a tensão para lá. Perfeito? Então esse é o circuito de aproximação. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Então uma das coisas legais que dá pra fazer com esse circuito também, e a gente vê isso em alguns lugares, eu vou lavar a mão, quando eu me aproximo as mãos da torneira, ele abre a torneira. Ou me aproximo do papel automatizado, ele desce o papel. Ou qualquer coisa que eu aproxime e eu queira que faça alguma coisa. Eu poderia me aproximar de uma porta e ele tocar a campainha. Devia ser um LED, ou uma luz, ou uma lâmpada, qualquer coisa assim. E aí eu posso substituir então esse LED por um relé.
Vou deletar aqui o LED, simplesmente pego um relé. Nesse caso um relé 12 volts, que eu já saí 12 volts ali. E vou fazer a ligação. E o que eu ligo do lado de cá? O que eu quiser. Eu vou ter uma entrada de energia qualquer, pode ser os próprios 12 volts, não tem problema. E eu normalmente aberto, normalmente fechado, para que eu possa ligar uma lâmpada, um motor, uma solenoide, por exemplo. Eu só não posso esquecer que aqui, como eu estou usando uma carga indutiva, eu preciso colocar um diodo de proteção. E dessa forma eu consigo ligar qualquer coisa. Bom pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e valeu!